Bom dia, queridos. Pastor Christian falando aqui, Ministério Vinde às Águas, Nova Trento, Santa Catarina. Mais uma vez estou aqui para deixar uma mensagem da parte de Deus ao teu coração no dia de hoje. Amém? E diretamente eu quero ir diretamente ao ponto no dia de hoje. Não quero tomar demais o tempo do seu período de descanso, seu período de férias. Portanto, nós vamos direto para a palavra hoje, que está no primeiro livro, primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo de número 5, versículo de número 8. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo de número 5, versículo de número 8. Mas se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo, ou em outra tradução, pior do que o infiel. Vou repetir. Mas se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. E mais uma vez nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que possa tomar as nossas vidas, conduzir os nossos lábios e ministrar àqueles que nos ouvem, Pai, aquilo que está no teu coração para este tempo, Senhor. Em nome de Jesus é a nossa oração e é nosso muito obrigado, porque sabemos que tu és fiel e o Senhor sempre ouve as nossas orações e o Senhor sempre responde às nossas orações. Aleluia. Amados, essa semana, quando eu estava na farmácia adquirindo uma medicação na qual a minha esposa ela tem a necessidade de tomar todos os dias, a minha esposa se chama Patrícia e ela tem uma dificuldade, se chama hipotiroidismo, e por conta desse hipotiroidismo, ela precisa todos os dias tomar uma medicação que é para uma reposição de hormônios. Talvez para você que não saiba, o hipotiroidismo é quando a glândula tireoide, que produz o hormônio feminino, que faz com que todo o corpo da mulher funcione de forma perfeita, quando essa glândula para de funcionar. E devido a uma série de situações no passado, a minha esposa acabou contraindo essa enfermidade e hoje ela precisa todos os dias tomar esse medicamento, essa medicação, para que o hormônio feminino venha a ser produzido. E eu estava na farmácia essa semana, fui ali para adquirir essa medicação para minha esposa, e a pessoa que trabalha no balcão da farmácia, ela me conhece e ela me fez uma pergunta: Pastor Christian, você pode dizer para nós, você pode nos esclarecer o motivo desta pandemia? O que você pensa acerca desta pandemia? Qual é a sua opinião? Você sabe dizer por que isso tudo está acontecendo? Esclareça para nós o seu ponto de vista. E aí eu compartilhei com ela o seguinte: eu disse para ela, por causa da bondade, graça e misericórdia de Deus, durante essa pandemia, eu fiquei várias e várias noites acordado, em cumprimento a um texto de Provérbios que diz que os que de madrugada me buscam, de madrugada me encontrarão. O Senhor é aquele que tem intimidade com aqueles que o buscam na madrugada. A palavra de Deus diz que Adão, ele vinha na viração do dia, Deus se relacionava com ele. Então a madrugada é um tempo propício para estar com Deus. É um tempo quando todas as vozes se calam, quando os ruídos cessam e nós podemos estar então em paz, em tranquilidade, em atenção total para ouvir a voz do Senhor. Por isso, a palavra de Deus nos recomenda buscá-lo de madrugada. Os que de madrugada me buscam, de madrugada vão me encontrar. É o que diz a palavra de Deus. E nas madrugadas, acordados por diversas e diversas madrugadas, meses consecutivos, ali o Senhor foi ministrando ao meu coração e Ele me deu um conteúdo que se transformou num livro, que assim que o Senhor nos der
a condição, nós estaremos publicando esse livro. O livro vai se chamar Covid-19, Ouvindo a Deus durante a Pandemia. E durante essas madrugadas, então, Deus revelou para mim o motivo pelo qual Ele permitiu esta pandemia. Eu diria para você, o livro vai ter aproximadamente 200 páginas, então eu recomendo que assim que o livro sair, você adquira um. O desejo do nosso coração é distribuir o livro de forma gratuita, mas Deus o sabe como que vai acontecer. A verdade é que nós não queremos ter lucro com nada que se diz respeito à palavra de Deus. A palavra de Deus é bem clara quando Jesus Cristo disse: de graça recebeis, de graça dais. Nós temos um ministério baseado no livro de Isaías, capítulo 55, que diz assim: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, vinde comprai e comei, sem dinheiro e sem preço. Então, as águas representam a fonte de água viva, a presença de Deus, a palavra de Deus. Ela não pode ser comercializada. É sem dinheiro e sem preço. Nós não podemos comercializar a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser distribuída de forma gratuita. Você nunca vai ver em toda a história da humanidade Jesus Cristo cobrando um centavo que fosse para anunciar a sua palavra. Pelo contrário, bem no início do ministério de Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo se dirige ao templo e quando ele chega no templo, ele percebe que alguns comerciantes estavam fazendo negócios na casa de Deus. Estavam comercializando rolas, comercializando pombinhas, comercializando animais. E Jesus Cristo então ele pega um chicote e ele começa a expulsar aqueles cambistas do templo, da casa de Deus. E ele começa a proferir palavras duras, dizendo: Jesus Cristo, por conhecer as Escrituras, que diz no Salmo, o zelo da tua casa me consome. Jesus Cristo então pegou aquele chicote e começou a expulsar os cambistas, começou a expulsar aqueles que faziam negócio na casa do Pai. Porque aquilo que se recebe de graça não se pode comercializar. Nós não podemos vender aquilo que recebemos de graça. De graça recebeis, de graça dais, diz o Senhor. Como que nós vamos vender alguma coisa que recebemos de graça? Por isso Jesus Cristo expulsou os cambistas de dentro do templo. Não era errado vender as rolas, vender os animais, porque naquela época as pessoas vinham de todas as cidades até Jerusalém para sacrificar a Deus. E a palavra de Deus vai dizer: ninguém apareça diante da minha presença de mãos vazias. Então aqueles que eram conhecedores da palavra sabiam que não poderiam aparecer diante de Deus, no templo de Deus, diante da presença de Deus, de mãos vazias. Sabedores desse princípio, as pessoas vinham de longe até Jerusalém, até a casa de Deus, até o templo, para sacrificar a Deus. Mas eles corriam o risco de, durante a viagem, durante o trajeto até o templo, de que os seus animais, as suas ovelhinhas ou as suas rolinhas se machucassem durante o trajeto. E a palavra de Deus vai dizer, no profeta Malaquias, e que Deus não aceita a oferta pela metade. Deus não aceita a oferta de animal coxo, de animal imundo, de animal machucado, de animal ferido. Nós não podemos oferecer a Deus o resto, a sobra. Deus não quer resto, Deus não quer sobra, Deus não quer nada pela metade. Ele nos quer por inteiro. Ele nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o vosso culto racional. Deus não aceita nada que não seja a totalidade. Ele nos quer por inteiro. A palavra de Deus diz: amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Deus não aceita nada pela metade, Ele nos quer por inteiro. A palavra de Deus diz ainda em Provérbios: filho meu, dá-me o teu coração.
Filho meu, dá-me o teu coração. Deus nos quer por inteiro. O coração, ele representa a primícia. A primeira coisa que se forma antes da formação do ser humano é o coração. O coração é a nossa primícia. Por isso Deus diz, filho meu, dá-me o teu coração. Ou seja, Deus está te dizendo, filho, eu não te quero pela metade, eu te quero por inteiro. Eu não quero apenas sobras, eu não quero apenas restos, eu te quero por inteiro. É isso que Deus está dizendo. E Jesus Cristo, então, e por conta disso, por conta desse entendimento, as pessoas vinham até o templo para sacrificar. E muitos ali, sabendo que Deus não ia aceitar nada ferido, machucado, incompleto, eles comercializavam no templo animais, rolas, para que os viajantes pudessem adquirir aqueles animais para sacrificar, segundo as suas posses, segundo a sua realidade econômica. Então, ao bem da verdade, não tinha nada de errado de oferecer animais ali no templo, de se comercializar os animais. O problema está no desejo maldoso do coração daquelas pessoas. Eles não estavam apenas preocupados em vender as rolinhas ou vender os animais. O desejo deles, do coração, era obter lucro, era obter vantagem sobre os viajantes que vinham de longe. E isso Deus condena terminantemente. Nós não podemos fazer da obra de Deus, da palavra de Deus, das coisas de Deus, um negócio, porque isto é condenado totalmente por Deus. Eu vou parar por aqui. Eu quero deixar essa mensagem no teu coração e eu quero orar pela sua vida nesse momento. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, possa convencer a todos aqueles que nos ouvem acerca de tudo aquilo que o Senhor deseja falar, ministrar através dessa mensagem. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.